A questão ela diz o seguinte: simplificar usando as propriedades das potências. Temos aí a letra A, a letra B, a letra C e a letra D. Vem comigo aqui, ó. Já está tudo aqui no quadro, ó. Tudo no quadro bonitinho para a gente estar resolvendo aqui no quadro. Mas antes da gente começar, seja muito bem-vindo aqui a mais uma videoaula. Hoje, pessoal, nessa videoaula, você pode sim baixar o PDF de todas as questões que a gente tem aqui, que a gente vai trabalhar nessa aula. Então é só você ir na descrição do vídeo e baixar o PDF e ter esse material aí no seu computador, no seu celular, notebook, enfim. Vem comigo agora, ó. Para a gente estar resolvendo isso daqui, a gente tem que o quê? Simplificar utilizando as propriedades de potência, não é? Mas você lembra quais são as propriedades de potência? Não? Então vem comigo aqui, ó, presta atenção. Primeira propriedade, ó, ela diz o seguinte, que em uma multiplicação de potências de mesma base, olha só, multiplicação de potências de mesma base, o que que vai acontecer? A gente vai repetir a base, ó, a gente vai repetir a nossa base, que é o A, neste caso aqui é o nosso A. Eu vou repetir a base e vou fazer o quê? Vou somar os expoentes. Se eu tenho 5 e 7, eu vou somar 5 mais 7. E aí eu vou ficar com A elevado a 12. Então, pessoal, nossa primeira aqui, nossa letra A, eu simplifiquei ela utilizando a propriedade de potência. Uma das propriedades, né? Agora vamos para a nossa letra B aqui, ó. Eu tenho uma divisão de potências de mesma base. Olha, lembrando vocês, o número que fica em cima é o expoente e o número de baixo, o grandão ali, é a nossa base. Então, ó, eu tenho 2 elevado a sexta, 2 elevado a 6 sobre 2 elevado a quarta. O que que diz a propriedade de potência, tá? Em uma divisão entre potências de mesma base, o que que a gente vai fazer? Vai repetir a base e diminuir os expoentes, ó. Opa, é menos 4, pessoal. Então a gente repete a base e diminui os expoentes. E aí, olha só, eu vou ficar com 2 elevado a 6 menos 4. E aí eu vou fazer o quê? Vou repetir aqui a minha base e vou pegar 2 menos 4. 2 menos 4 é 2. Então eu tenho 2 ao quadrado. Bom, posso parar por aqui? Se eu quiser eu posso, mas eu quero a forma simplificada. A forma simplificada pode ser essa? Pode, mas também pode ser o número 4. Pode ser o número 4, porque 2 ao quadrado é a mesma coisa que 4, beleza? Então, beleza, vamos passar para o próximo. Aqui eu tenho uma divisão, pessoal. Eu tenho uma divisão de potências de mesma base, só que essas potências de mesma base, elas são a mesma, ó. Não só a mesma base, mas o mesmo expoente. Olha só, eu tenho 5 elevado à quarta dividido por 5 elevado à quarta, tá bom? O que que eu faço aqui? Bom, aqui, pessoal, é só eu fazer isso aqui, ó, 1. Por quê, professor? Porque isso aqui não é a mesma coisa que isso. Se você pegar isso e dividir por isso mesmo, né, ele por ele mesmo, vai dar 1. É a mesma coisa, se eu tiver 2 e dividir por 2, não vai ter 1? Se eu tiver 100 e dividir por 100, vai dar o quê? Vai dar 1. Então, por isso, o resultado aqui é 1. Aqui eu não precisava nem fazer nenhuma propriedade de potência, porque isso daqui tá na cara. Show de bola? Agora vamos para mais essa daqui, tá? Nossa última, ela é um pouquinho diferente. E o que ela diz? Ela diz que quando a potência estiver elevado a outra potência, ou seja, a potência de potência, o que a gente vai fazer? A gente vai repetir a base, que é o A nesse caso, e vai multiplicar os expoentes. Por exemplo, aqui eu vou ficar com 10 vezes 3. O meu resultado final simplificado será o quê? A
elevado a 10 vezes 3, que é 30. Então, pessoal, a nossa primeira questão, né, o nosso primeiro exercício é esse aí, ó. Nós resolvemos todo o exercício, tá? A letra A, B, C e D, utilizando, né, aplicando as propriedades de potência. Se você não lembra de propriedade de potência, vai estudar propriedade de potência, beleza? Então vamos para a nossa segunda questão. Vamos lá. Usando propriedades de potenciação, qual a solução da equação? Bom, pessoal, vem aqui comigo, ó. A equação está aqui no quadro, tá? E as alternativas estão aí para vocês verem, para vocês assinalarem a correta. Vamos lá, ó. Ele quer que a gente descubra, né? Ele quer que a gente resolva essa equação aqui utilizando as propriedades de potência. Então a gente vai ter que aplicar as propriedades de potência neste caso aqui. Vamos lá, ó. Primeiro eu vou fazer o quê? Eu vou resolver isso aqui, ó. Lembrando, ó, preste atenção. Olha só como o exercício ele é tranquilo. Todo mundo aqui é a mesma base, então se é a mesma base, fica muito tranquilo, porque você usa realmente aí as propriedades de potência até o final. Vamos lá, eu tenho aqui 3 ao quadrado elevado ao cubo, ou seja, eu tenho uma potência de potência. Então, numa potência de potência, eu vou pegar e vou repetir a minha base e vou multiplicar os expoentes, ou seja, 2 vezes 3, olha aqui, ó. 2 vezes 3 é igual a 6. Então, eu vou ter 3 elevado à sexta potência vezes, ó, vezes quem? 3 elevado a 6. 3 elevado a 6. Todo mundo sobre 3 elevado a 7. E aí, ó, vamos continuar. Vamos utilizar agora a nossa segunda propriedade de potência. Aqui eu usei a propriedade de potência de uma potência. Aqui agora eu vou utilizar o que? A multiplicação de potências de mesma base. Olha só, eu tenho uma multiplicação onde a minha base é a mesma, e aí o que eu faço? A propriedade diz que quando for uma multiplicação de potências de mesma base, a gente repete a base e soma os expoentes, ou seja, 6 mais 6 é igual a 12, professor. Embaixo eu repito, vou ficar com 3 elevado a 7. Esse 3 aqui ficou feio, mas é um 3. Bom, vamos aplicar aqui a nossa terceira propriedade de potência. Nesse caso, nós temos uma divisão de potências de mesma base. E aí, o que é a potência de... O que a divisão de potências de mesma base diz? Diz o seguinte, repete a base, ó, repete a base e diminui os expoentes. Eu vou pegar 12 e vou diminuir por 7. 12 menos 7 é igual a 5. Então, eu tenho aqui 3 elevado a 5. Só que nas minhas alternativas eu não tenho essa opção. Então eu tenho que descobrir quanto que vale 3 elevado a 5. Bom, vamos puxar aqui para cima, tá? E aí eu vou mostrar, vou montar para vocês entenderem. É 3 que multiplica ele mesmo 5 vezes, ou seja, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 5 vezes, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Vamos lá, ó. 3 vezes 3 é 9. 9 vezes 3 é 27. 27 vezes 3 é igual a 27 vezes 3. Vamos lá. 21, sobe 2. 2 vezes 3 é 6. 6, 7, 8. 81. 81 vezes 3, pessoal, 81 vezes 3, 243, pessoal. Então, a alternativa correta dessa questão é a alternativa de letra A, 243.
Então, pessoal, calcule o valor da expressão. Vem comigo, pessoal, olha só, a expressão já está no quadro e a gente vai estar resolvendo ela aqui agora juntinho, beleza? Então vamos lá, ó. Eu tenho 3/4 elevado ao quadrado que multiplica menos 2 elevado ao cubo mais menos meio. Vamos ver quanto que vai dar isso daqui? Vamos lá, ó. Eu tenho aqui 3/4 ao quadrado. Esse quadrado, ele está o quê? Ele está envolvendo o 3 e o 4, ou seja, é a mesma coisa que 3 ao quadrado e 4 ao quadrado. 3 ao quadrado é igual a 9, pessoal, e embaixo, ó, 4 ao quadrado é igual a 16, pessoal. Isso aqui está multiplicando o quê? Menos 2 ao cubo. Menos 2 ao cubo vai ser o quê? Vai ser menos. Por quê, professor? Porque aqui, ó, é um expoente ímpar e o sinal de menos está dentro do parênteses, ou seja, está elevado ao expoente ímpar, que é o 3, tá? É o cubo. Então, eu vou ficar com menos 2 ao cubo, que é o quê? 8. Menos 8, tá? Então, eu tenho menos 2 ao cubo, que é a mesma coisa que menos 8. E aqui eu tenho uma multiplicação de sinal. Mais vezes menos. É igual o quê? É igual a menos meio, ok? Menos meio. Agora vamos continuar. Temos uma multiplicação aqui, ó. Repare, uma multiplicação de frações, tá bom? Multiplicação de fração. O que que vai acontecer? Vamos multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. E aí eu tenho 9 vezes menos 8, ou seja, eu tenho mais 9 vezes menos 8. Sinal negativo. Vai ser menos 9 vezes 8, pessoal. 9 vezes 8, pessoal, vai ser igual a 8. Igual a 80, não. 9 vezes 8 é igual a 72, pessoal. Menos 72 sobre 16, porque ó, 16 vezes 1 é 16. Tudo isso, ó, vai diminuir agora o menos meio. Menos 1 sobre 2. E aí, o que a gente faz? Bom, eu posso estar simplificando aqui, tá bom? Posso estar simplificando 72 e 16. Como, professor? Eu posso estar fazendo assim, ó. Os dois números aqui, eles são par, não são? Sim, professor. Então, eu posso estar simplificando por 2 a princípio. E aí, ó, eu teria aqui simplificando por 2, eu ia ficar com menos. A metade de 72 é 36 e a metade de 16 é 8. E aí eu tenho menos meio, tá? Menos meio. Posso simplificar isso aqui ainda? Posso simplificar? Posso simplificar ainda. Posso simplificar por 4, em cima e embaixo. Eu simplifico em cima por 4, vou jogar para cá. Eu vou ficar com esse menos, que ele tem que ser repetido, 36 dividido por 4. 36 dividido por 4. 36 dividido por 4 é 9. Vou ficar com 9. E 8 dividido por 4. 8 dividido por 4 é igual a 2. Menos meio, tá? Esse meio eu repito. Menos meio. E aí, o que eu faço agora? Olha, detalhe. Olha aqui, ó, presta atenção. Eu tenho menos 9 sobre 2 menos meio. Ou seja, os dois aqui, pessoal, os dois estão com o mesmo denominador. O que significa? Significa que eu posso simplesmente pegar os números de cima e somar. Ou seja, eu tenho menos aqui, menos aqui. Menos com menos, numa adição, o que vai acontecer? Eu vou repetir o sinal e vou somar o quê? Os numeradores. Vou somar aqui os números.
9 mais 1 é igual a 10, pessoal. 10 sobre 2, tá bom? Esse 2 ele continua ali, tá? E aí eu tenho menos 10, eu vou jogar para cá. Menos 10 sobre 2, ou seja, menos 10 dividido por 2. Eu tenho menos dividido por mais. Regra de sinais, menos dividido por mais é menos. Eu tenho 10 e divido por 2, eu tenho 5. Então, a nossa resposta nessa questão é menos 5. Então, vamos para a nossa próxima questão. A nossa última questão de hoje é essa daí. Escreva em uma única potência a metade de 2 elevado a 50. Bom, vem aqui comigo, ó. Ele quer saber a metade de 2 elevado a 50. Bom, como que a gente vai fazer isso, professor? Olha só, a metade de qualquer número, o que a gente faz? Para a gente ter a metade de qualquer número que seja, a gente tem que dividir por 2, não é? Então, vamos lá. Eu tenho 2 elevado a 50 sobre 2. Olha aqui, ó. Tem o quê? 2 elevado a 50 dividido por 2. Eu tenho aqui, ó, uma divisão de potências de mesma base. Aí ficou fácil, olha só que tranquilo. O que a propriedade diz? Repete a base, ó, eu repito a minha base e diminuo meus expoentes, ou seja, eu vou ter 50 menos 1. Lembrando, esse 2 aqui está elevado a 1. Então, eu tenho 50 menos 1, vou ficar com 2 elevado a 49. Então, a metade de 2 elevado a 50 é 2 elevado a 49. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha entendido, gostado, compartilhado essa videoaula, deixado o seu like e o seu comentário. E até a próxima videoaula aqui do Errei na Matemática. Eu fui!